Boa noite, está no ar o programa Câmara Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o projeto Rondon. As minhas convidadas são a professora universitária Nádia Hartmann e a aluna do curso de jornalismo da UPF, Ana Cláudia Capelari. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. A gente inicia então para situar os telespectadores sobre o que é o projeto Rondon, falando sobre exatamente como ele surgiu, qual é o intuito dele, com que propósito, há quanto tempo. Professora, fala um pouquinho mais sobre isso. Bem, o projeto Rondon, na verdade, ele vai fazer 50 anos, né, já no ano que vem, mas houve uma interrupção, né, em toda essa trajetória. Então, ele foi interrompido em meados da década de 80 e ele foi retomado na década de 90. E a partir disso também houve uma mudança na própria filosofia do projeto Rondon, né? Porque o projeto Rondon, ele é vinculado ao governo federal e é coordenado pelo Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas. E ele vinha tendo um caráter, digamos assim, mais assistencialista durante boa parte da sua história, né? A partir da retomada, já nos anos 2000, ele passou a focar muito mais na capacitação de agentes multiplicadores. Então, o que acontece? São universitários, não é, com os devidos professores, que vão até as regiões mais carentes do país para formar multiplicadores, ou seja, trabalham com agentes de saúde, com professores, com conselheiros tutelares, né, no sentido de que toda essa capacitação e esse trabalho continuem sendo feitos, não é, por essas pessoas, por esses multiplicadores. Então ele deixou de ter esse caráter assistencialista para ter uma continuidade realmente nas comunidades e que possa realmente mudar a realidade daquelas populações, Paulo. E isso acontece anualmente. Esse projeto Rondon, ele é realizado todos os anos, em diferentes regiões do Brasil, mas porém áreas mais carentes são escolhidas, né? Exatamente, são 2 vezes por ano, na verdade, né? Nas férias né, acadêmicas, em julho e janeiro, que são realizados os projetos Rondon. É o maior projeto, né, na área de extensão do país hoje, né? E ele leva, então, justamente para as comunidades mais carentes, não é? Geralmente ele acontece no norte, no nordeste, né? Nós agora estivemos no nordeste, em Rio Grande do Norte, e o próximo agora em janeiro vai ser no Tocantins, né? Então, algumas prefeituras, todas as prefeituras podem se cadastrar e a partir de dados como o IDH, taxa de analfabetismo, taxa de mortalidade, ou seja, o perfil socioeconômico dos municípios é feito, então, a escolha, a seleção pelo Ministério da Defesa. E como, então, foi o início da UPF, da universidade, então, nisso tudo? Desde quando a universidade vem participando e trazendo a oportunidade para os acadêmicos, então, fazerem essa experiência, né, do projeto Rondon? Pois é, a UPF, ela já tem uma tradição dentro do projeto Rondon, não é? Desde a primeira fase a UPF participa, não é? E mantém também a participação em quase todas as operações. Mas sempre no conjunto A, que a gente chama, o que é o conjunto A? O conjunto A são aquelas áreas voltadas para a saúde, não é? Para o bem-estar, qualidade de vida, e o conjunto B, que são aquelas áreas voltadas para a educação, meio ambiente, direito. Então, se dava participação da UPF no conjunto A e conjunto B, né? É a primeira vez que a Universidade de Passo Fundo participa do conjunto C, que é o conjunto da comunicação. Aliás, é a primeira vez que uma universidade gaúcha participa do conjunto C, o que foi, né, um motivo de grande satisfação para nós poder estar representando, né, Passo Fundo e região no projeto Rondon nessa cobertura jornalística. Então, para que os telespectadores compreendam tudo que os rondonistas, os acadêmicos do país todo, de universidades do país todo, fizeram lá no Rio Grande do Norte, foi registrado pelas lentes dos alunos da UPF. 21 universidades, não é? 20 universidades mais a UPF, não é? Então era esse o nosso compromisso, era registrar as atividades, as vivências, principalmente as emoções de todos esses rondonistas, eram 200 rondonistas e nós então tínhamos 10 municípios para cobrir, para fazer essa cobertura durante 18 dias, não é? E aí como é que foi a divisão disso tudo? A gente foi com 8 alunos, eu acho que a Ana também pode falar um pouquinho sobre isso, né? Foram 8 alunos, eu como professora e mais a professora Ana Migô, que é a coordenadora do projeto Rondon dentro da Universidade de Passo Fundo, como coordenadoras deste trabalho, né? E esses 8 alunos então se dividiam na cobertura desses 10 municípios do interior do Rio Grande do Norte, né? Do sertão do Rio Grande do Norte.
Nós ficávamos sediados em Natal, no 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, né, que é o quartel em Natal, era a nossa base, digamos assim. Mas todos os dias, então, um grupo se deslocava e fazia cobertura, então, em 2 municípios da operação. Ana Cláudia, então, eu quero que você me conte um pouquinho da tua experiência lá, mas antes de tudo, de que forma despertou o interesse, então, em participar do projeto, em realmente oferecer o teu trabalho, então, como rondonista? Então, eu sempre vi que a UPF participava e eu sempre quis ir. E aí, quando eu vi que tinha aberto, eu pensei, então é agora. Mas eu ainda não tinha ainda claro de que era para fazer a cobertura. E quando eu soube, eu pensei, é a hora e a hora certa. E aí resolvi me inscrever porque eu achei que fosse uma oportunidade que eu fosse me desenvolver tanto como profissional e tanto como pessoa. Uhum. E a experiência, como foi? Porque vocês tiveram algumas informações antes de ir até o Rio Grande do Norte, as cidades que vocês iriam visitar. A realidade lá era diferente do que vocês estudaram e visualizaram antes aqui? Choca muito porque a gente vive aqui totalmente diferente de lá. A gente tem um clima, a gente tem água, a gente tem coisas completamente diferentes. E quando eu vi, aquilo me chocou, mas ao mesmo tempo me fez ver que a gente vive muito bem aqui. E tudo que a gente pudesse fazer para que a vida deles pudesse se tornar melhor, mesmo que seja por foto, por texto, a gente fazia. Pois é, porque apesar de vocês estarem fazendo a cobertura jornalística, tinha também esse contato com a população, com a comunidade de lá, né? Tinha. E eles também querem saber um pouco da nossa cultura aqui do Claro, Sul. Eles gostavam muito, eles falavam, Sul, vocês são de lá, então eles eram muito receptivos e isso foi muito bom, assim. O pessoal recebeu nós muito bem. A professora Nádia falou que ficavam, então, no quartel lá em Natal. Mas e como que era, assim, essa experiência na hora de dormir, na hora de acordar? Tem que tomar banho, muita gente para tomar banho, alimentação, como é que era isso? Horários. A gente tinha regras e tudo. O café era das 6 às 7. Então tinha que acordar cedo, né? Das 6 da manhã até as 7 da noite. Então era tudo muito cedo, regrado, a gente tinha hora para comer, para dormir, para tudo. Então foi uma disciplina grande que principalmente eu aprendi a ter, porque lá era tudo bem regrado. Quantos dias vocês ficaram? Foram 18 dias, né, de Operação Forte dos Reis Magos, só que a preparação, não é, Paula, começou muito antes. A preparação começou 3 meses antes. Eu, em abril, eu fui para a viagem precursora, que eles chamam, que é a viagem onde todos os professores coordenadores, não é, fazem, digamos assim, um reconhecimento do terreno, da área onde a gente vai atuar. Então, eu fiquei 1 semana já em Natal, né, e também viajando pelos municípios, e a partir disso e da seleção dos alunos, a gente já começou todos os preparativos, porque na verdade foi uma equipe multidisciplinar, porque nós tivemos alunos de jornalismo e também de publicidade e propaganda, né? E foi uma cobertura multimídia, porque a gente atuou em vídeo, atuou em impresso, atuou em rádio, atuou em online também. Então realmente foi uma experiência profissional e acadêmica riquíssima e também como cidadãos, né? Sem dúvida, como a Ana colocou. E isso tudo foi disponibilizado no momento lá ou agora que está sendo montado todo o material e editado? Foi praticamente em tempo real, né? Instantâneo. A gente atuou junto ao site do Ministério da Defesa, do Projeto Rondon, e também junto às redes sociais do Projeto Rondon, né? Então, Twitter, Instagram, Facebook. Então, foi uma cobertura em tempo real, é claro, à medida que a gente tinha sinal de internet, não é? Porque no interior do Rio Grande do Norte a gente encontrou muita dificuldade também de sinal de internet, não é? Mas à medida que a gente tinha um sinalzinho, a gente já fazia a cobertura também. Quais foram os pontos assim que lhe chamaram então mais a atenção lá? Os pontos que chamaram a atenção, como a Ana disse, foi a receptividade, né, da população, mas principalmente também a dedicação dos rondonistas, né? 200 acadêmicos de todas as partes do país, de 21 universidades, numa imersão total e numa entrega total àquela população também,
né? E na verdade, não é apenas uma questão de cima para baixo, né? Que chegam as pessoas lá, letradas, chega a ciência para explicar como se faz. Não, é uma troca muito grande. A gente aprende muito e o depoimento que a gente colhia também de todos os rondonistas é que eles aprendiam muito mais do que ensinavam. Que é realmente, eu acho que a grande vantagem, o grande espírito do trabalho voluntário, né? A gente ganha muito mais do que a gente dá. Pois é, qual foi então o maior aprendizado então, Ana Cláudia? De que a gente não se vive o Rondon, de que, aliás, a gente não se fala, a gente sente. E isso foi a principal coisa que eu pude aprender, de que a gente ouvir falar é bom, mas a gente vendo eles é muito melhor. Sentindo também foi muito legal. Sem dúvida, a gente imagina que a experiência, porque a professora ficou um tempo antes, né? Então lá vivenciando tudo para chegar aqui, trazer para os alunos. Ana Cláudia ainda cursando a faculdade, uma moça jovem. Então é uma experiência que vai levar para a vida toda, né? Claro, para a vida toda mesmo, assim. E também a gente forma amigos muito mais, a gente forma famílias. Então, a gente teve um contato grande, convivência intensa e tudo isso foi parte de um aprendizado. Além do contato com o pessoal do Rio Grande do Norte, com a população de lá, também teve esse contato com os rondonistas de outras cidades, né? Vocês do país todo. Do país todo. Como é que foi esse contato? Foi bom porque a gente pode conhecer também outras culturas, né? Palavras, amigos novos. Então, sempre quando a gente pode conhecer pessoas novas, é muito bom. Professora, você diz então que foram 8 alunos das faculdades de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Mas de que forma que foi feita a seleção? Eu imagino que muitos fizeram a inscrição, né? A gente lança um edital público, não é? Então todos podem se inscrever e a partir dessa inscrição é feita uma série de entrevistas, não é? Entrevistas técnicas até para a gente ver as habilidades, não é? E também entrevistas psicológicas, não é? Por quê? Porque esses alunos eles são levados para um lugar totalmente diferente, né? Em condições não tão adequadas, né? 18 dias longe dos familiares, dos amigos, então também é preciso um equilíbrio emocional nisso tudo, né? Então tanto a gente leva em consideração as habilidades técnicas dos alunos, não é? Porque é uma formação acadêmica, mas também, não é, há o sentido de como trabalhar em equipe, se sabe trabalhar em equipe, porque a gente não faz comunicação, não é? Sem esse trabalho de união, esse trabalho de equipe, e também para conseguir, não é, superar os desafios de muitas vezes estar em condição não tão ideal e ter que trabalhar, não é? Muitos dos nossos trabalhos a gente fez dentro de uma van, né? A gente editou vídeos dentro de uma van, a gente editou conteúdo digital, a gente redigiu textos dentro de uma van também, então longe das condições ideais que eles são acostumados aqui. Então tudo isso precisa realmente, digamos assim, uma formação, né, emocional, psicológica bastante importante. E os custos disso tudo ficavam por conta de quem? Os custos, eles são cobertos pelo governo federal, Ministério da Defesa, tanto passagem quanto alimentação também, mas a gente teve um apoio bem importante em relação, é claro, em equipamentos, não é? Em relação a todas as condições técnicas da Vice-Reitoria de Extensão, aqui da Universidade de Passo Fundo, e também da direção da Faculdade de Artes e Comunicação, né? Todos os equipamentos que nós levamos foram os equipamentos da UPF, equipamentos da Faculdade de Artes e Comunicação, então a gente contou com esse apoio. Agora, os custos de hospedagem, alimentação no quartel, passagem, é do governo federal. Do governo federal. Professora, você disse então que foi feito um treinamento antes de ir. Os alunos fizeram então um pouquinho noções de texto. Obviamente, você está em que semestre? Sexto. Sexto semestre, já está encaminhando para o final, né? Então já tem noção de texto, linguagem jornalística, fotografia, enfim, várias oficinas. Mas algo precisou assim ser intensificado nesse momento para chegar lá e tu viver tudo isso e passar realmente a realidade que estava sendo vista?
O que a gente mais precisou, o que a gente mais fez foi trabalhar como que a gente iria fazer as coisas. A gente tinha que saber que talvez a gente não fosse ter as melhores condições, mas que a gente precisava fazer e precisava dar o nosso melhor. Então isso foi o que a gente mais pôde trabalhar antes de ir, a questão mais cabeça mesmo. Foram 3 meses, então? Isso, foi de abril até o comecinho de julho. Uhum. E aí, professora, como é que é fazer esse trabalho? Porque você já tinha, então, vivenciado essa experiência lá durante uma semana. Pois é, mas mesmo que eu tivesse vivenciado durante a preparação, como a Ana disse, a gente não consegue descrever o Rondon, a gente vive o Rondon. Uhum. Então, por mais que eu tentasse passar isso para eles, é só quando eles chegaram lá, realmente, que eles conseguiram ver o que era tudo aquilo, né? Que é uma experiência transformadora, né? Principalmente como pessoas. E o que a gente mais, tanto eu quanto a professora Ana Migô, a gente tentou trabalhar neles, é esse espírito de equipe, principalmente, não é? E também, como era uma cobertura multimídia, de trabalhar a informação em diferentes plataformas, né? A gente tinha uma informação só que a gente tinha que respeitar as peculiaridades de cada meio, né? A gente tinha uma informação, nós tínhamos que trabalhar ela para a TV, a gente tinha que trabalhar ela para online, tinha que trabalhar ela em texto e em fotografia, né? Que é realmente a formação do profissional hoje na Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, que é uma formação multimeios, né? Agora, mesmo assim, a gente teve que insistir nesse ponto. Uhum. Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, então. Estamos falando esta noite sobre o projeto Rondon. As minhas convidadas são a professora universitária, então, Nádia Hartmann, e a aluna do curso de jornalismo, Ana Cláudia Capelari. A gente volta, então, em um minutinho para falar um pouco mais sobre esta ideia. O programa Câmara Entrevista está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o projeto Rondon. As minhas convidadas são a professora universitária Nádia Hartmann e também a aluna do curso de jornalismo Ana Cláudia Capelari. A gente vai assistir um vídeo então que foi produzido pela comunicação nesse projeto Rondon realizado lá no Rio Grande do Norte no mês de julho. Essa seca que dura 5 anos vem deixando o Nordeste quase nu. Só se vê carcará e urubu, o agricultor sem nada perde os planos. Vai sofrendo a dor dos desenganos, não tem água de chuva para plantar, nem tem água de açude para irrigar, sertanejo sentindo aperreado, sem poder fazer nada para salvar, sem ter chuva que possa te ajudar, dessa luta já pensa em desistir, dessa seca feroz quem resistir, tem assombro demais para revelar. Foi muito bom vocês terem vindo para cá, né? Porque até a gente vai aprendendo mais coisas ainda, né? Vocês passaram muito amor do que vocês fazem. Isso é a base para uma sociedade dar certo. É uma experiência ótima para a cidade, né? Que eu já tinha ouvido falar dos meus pais, mas foi muito antes, né? Na época passadas que vieram. Então acho que é uma semente de crescimento, acho que esse é o ideal. Para nós está sendo um motivo assim, de muita alegria, de muita satisfação poder contar com vocês rondonistas aqui na nossa cidade. A escola está em festa e todos achamos bom. Recebemos com carinho, para isso temos dom. Desejamos boas-vindas para o projeto Rondon. Já deixou saudades. A gente traz um pouquinho de conhecimento, mas o que a gente leva é muito maior. O que eu vou levar é esse sentimento de fazer o bem ao próximo. O melhor trabalho que a gente faz é aquele que a gente faz com amor. Eu esperava que eu fosse trazer mais conhecimento para eles, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou levando muito mais comigo do que eu estou deixando. Então é aquele sentimento de partilha. Você pensa que está fazendo alguma coisa, mas você está recebendo muito mais.
que a educação ela é capaz de transformar o ser humano. E é isso que a gente veio fazer aqui. As pessoas se sentem atendidas, se sentem, poxa, alguém olhou para a gente, né? Eu nunca, todas as pessoas com que eu passei, acho que eu nunca deixei de receber um sorriso. Ouvi de crianças que elas queriam ser iguais a mim e isso me deixou muito emocionada. Então, foi muito lindo a gente fazer pouco e ver que isso vai trazer muito para eles. Foi muito produtivo e foi muito engrandecedora do conhecimento de vocês. Então realmente é um trabalho grande, né, que é feito por uma equipe de coordenação do Projeto Rondon, mas que nos traz um prazer enorme, principalmente durante a execução. Nós tivemos a certeza de que ele é uma semente que gerará lindos frutos. O que é o Rondon para mim? Rondon é doação. Fantástico. Não tem outra palavra. É cidadania. A transformação pessoal, né? A gente melhora enquanto pessoa, trabalhando, atuando no projeto. É uma troca de emoção com as pessoas daqui. Eu acho que é empatia. Solidariedade. Inesquecível. Eu tenho certeza, assim, que eu vou me lembrar das pessoas, eu vou me lembrar dos lugares, das oficinas. É amor, cara. Porque eu acho que o amor é a base de tudo. Então o Rondon leva amor para todas as pessoas e traz muito amor mais pra gente do que a gente leva. A retribuição é dada em amor pelas pessoas, pelo carinho das pessoas. Esse momento é um dos mais tristes, eu acho, de uma operação. É hora de dizer o adeus, ou então um até logo. A gente não quer se despedir. A gente até comentou que aqui as horas passam muito devagar, mas os dias voam. Eu só tenho que agradecer a eles essa oportunidade incrível para participar das oficinas. Muito obrigada, Santana do Matos. Então a gente deixa um super beijo para São Miguel do Gostoso. Você acabou então de assistir o vídeo que foi produzido pela Comunicação Social, os alunos então do curso de jornalismo e também publicidade e propaganda da UPF, nesse projeto Rondon então lá no Rio Grande do Norte no mês de julho. A gente viu ali então que o resultado do trabalho ficou maravilhoso, né, professora? E como foi mencionado neste vídeo que a gente assistiu, vocês aprenderam muito mais do que puderam ensinar, como já foi mencionado também no bloco anterior, né? Esse vídeo, na verdade, foi um dos principais produtos da CONSOC, que a gente chama, que é a Comunicação Social, a equipe da CONSOC, e ele foi exibido no encerramento, não é, de toda a operação, juntamente aí com 200 rondonistas, professores de 20 universidades do país e também autoridades, não é, do governo do Rio Grande do Norte e autoridades também das Forças Armadas. Então, realmente foi um trabalho em conjunto, né? Até, Paulo, eu faço questão de citar toda a equipe aqui, além da Ana Cláudia e também além da professora Ana, também os demais alunos, né? Os alunos do jornalismo, Jeans Frois, o Matheus Colombo, a Carolina Beccari, também o Daniel Rorig, a Juliana Zanata e também aí as alunas de publicidade, que foram a Débora e também a Tarsila, né? Então foi um trabalho realmente em conjunto, que era a nossa maior preocupação, era esse trabalho em equipe, e a gente conseguiu, e o resultado a gente pôde ver nesse vídeo. Esse, é claro, foi apenas um dos vídeos, né? Foi um vídeo de pouco mais de 6 minutos que a gente produziu. No encerramento, a gente ainda exibiu um vídeo interativo, né? Que foi uma ideia que a gente teve, justamente para promover uma maior confraternização, não é? Entre todos os que estavam lá na cerimônia de encerramento, e que fez um grande sucesso. E todos esses materiais estão, não é, na página do Facebook do Projeto Rondon, e que podem também aí ser conferidos, né, pelos telespectadores. Mas além desses vídeos, a gente produzia vídeos diariamente, né? Na primeira semana, a gente chegou a produzir 4 vídeos por dia, né? Além de centenas de Twitters, Instagram, também a gente tinha os textos, os releases, né, com fotos no site. Para vocês terem uma ideia, no segundo, terceiro dia a gente já tinha mais do que 1.500 fotos, né? E todas essas fotos, elas foram editadas e elas ainda tinham que ser inseridas o logo da marca Rondon.
Então, realmente, foram 18 dias de muito trabalho, mas um trabalho, não é, que foi muito satisfatório, muito enriquecedor, tanto da forma profissional como também, não é, de pessoal. Ana Cláudia, como que foi a receptividade, então, de todo esse trabalho que vocês realizaram lá no Rio Grande do Norte? Foi boa, a gente viu que o pessoal gostou muito e que eles se viam e gostaram muito de se ver. Então, a melhor coisa que a gente podia ver eram eles dizendo: ah, gostei, o vídeo ficou massa. Então, isso era o melhor, isso era muito mais do que a gente podia esperar. Porque também era mais entre vocês no momento ali, para os familiares que ficaram aqui no Sul acompanhando também, então, né, o trabalho, porque a gente sabe que lá, como também já foi mencionado anteriormente, tinha esse problema de internet, então muitas das pessoas que acabaram sendo entrevistadas não tinham acesso a todo o momento, todo o material que foi produzido, né, Ana? Na hora, não, mas depois eu acho que elas puderam ver, o pessoal mostrou e tomara que sim. Professora. A gente já saiu daqui com um pré-roteiro, não é, para este vídeo final. Mas como qualquer pré-roteiro, né, depois da vivência lá, muita coisa foi sendo alterada, não é? Mas a nossa maior preocupação qual foi? Claro, garantir uma qualidade técnica ao vídeo, não é? Dentro, claro, das condições que a gente tinha, mas principalmente essa questão da sensibilidade, não é? De passar essa emoção. E esse retorno a gente recebeu tanto dos professores quanto dos alunos rondonistas, que eles disseram que a nossa cobertura foi uma cobertura muito humana, né? E isso realmente era o que a gente queria ouvir, né? Porque mais do que tudo a gente tinha que passar essa doação, né, dos rondonistas, mas ao mesmo tempo a gente se preocupou em trabalhar um pouquinho a autoestima daquela população, né, que são cidades do Nordeste que não são conhecidas pelo Brasil, né, porque o Brasil conhece o Nordeste das praias, não o Nordeste do sertão, o Nordeste árido, não é? Um dos municípios que a gente foi, há 5 anos não chove, né? E é um município lindo, um município histórico, mas que, claro, não tem turismo, até porque não oferece infraestrutura. Então é o Brasil que não vê, né? É o Brasil é o Nordeste que o brasileiro não conhece. E a gente teve essa preocupação de trazer isso também nos nossos vídeos, não é? Até no sentido de homenagear aquela população que nos recebeu também e trabalhar um pouquinho também todas essas questões turísticas, não é? São praias maravilhosas, mas que também não são conhecidas em função de toda a carência que existe no interior do Rio Grande do Norte, né? E que eu acredito que a gente conseguiu sim, né? A gente trouxe municípios como São Miguel do Gostoso, por exemplo. São Miguel do Gostoso é uma praia linda, maravilhosa, não é? Que não é conhecida pelos brasileiros, mas é muito conhecida pelos estrangeiros, e que em função disso eles têm uma moeda própria. É o único município do Brasil que tem uma moeda própria, que é o Gostoso, né? Então eles têm um banco solidário, porque o que acontecia? Os estrangeiros chegavam lá com dólar ou com euro ou outra moeda e não tinham onde trocar, né? Então eles criaram uma moeda própria. Então isso a gente acabou também valorizando nos nossos materiais, né? A gente não falou só do trabalho dos rondonistas, mas a gente trouxe também essas questões, essas peculiaridades locais, a tradição, as culturas locais também. A gente teve essa preocupação para que o Brasil pudesse também conhecer esse lado do Rio Grande do Norte. Pois é bacana trazer isso também para quem vai acompanhar depois, lógico, está assistindo a entrevista agora, vai entrar no Facebook, no Twitter, vai procurar lá o Projeto Rondon e vai assistir um pouquinho mais desses vídeos que foram produzidos, dar uma olhada no material que foi todo ele registrado, mas essas peculiaridades realmente chamam a atenção. O que mais a gente tem assim de diferente do nosso Brasil para trazer aqui para Passo Fundo? Talentos, né? Em cada cidade que a gente ia, a gente encontrava um poeta. Um poeta não, vários poetas falando do lugar onde eles vivem, né? E isso a gente trouxe no nosso vídeo. A gente aí, a partir disso, decidiu abrir o vídeo com uma poesia, né, de um morador local, né? Muitos cantores também, não é? Onde a gente ia, tinha gente cantando, não é? E vozes maravilhosas. E esses talentos também a gente trouxe no nosso vídeo, né? Para mostrar que existe talento espalhado por todo esse Brasil, não é? Basta eles serem valorizados e serem conhecidos.
Ana Cláudia, e assim, boa parte dos vídeos foram produzidos em escolas, em comunidades, entidades. Sim. Quem eram os atores, digamos? As pessoas de lá. Todo mundo que estava rondonista, a comunidade, esses eram as pessoas que participavam e que eram os atores dos nossos vídeos. O foco sempre eram eles, mostrar o que estava sendo feito e tudo que estava sendo aproveitado lá. E passar um pouquinho também de noções de saúde, como foi mencionado no bloco anterior, saúde, palestras, prática também de alguma coisa, isso tudo foi realizado lá e foi feita a cobertura, então. Exatamente, não é? A gente também trazia aí as questões que eram passadas, não é? Todo esse conhecimento técnico que os rondonistas levavam, e realmente, Paulo, eu posso te garanto aos telespectadores que quase tudo que é passado lá, ele acaba transformando realidades, não é? Nem que seja de 10 moradores, 15 moradores, mas colabora, assim, auxilia para transformar, para melhorar um pouquinho a qualidade de vida e levar principalmente conhecimento, né? Que muitas vezes essas pessoas não têm acesso a este conhecimento. E o nosso compromisso como jornalistas, não é? Como comunicadores lá, era trazer realmente todo esse trabalho, né? Esse trabalho dessas pessoas que estão se doando, que abrem mão das suas férias, não é? Tanto os professores como também os acadêmicos, para estar lá no interior do Brasil, né? Em situações, né, não tão ideais, se doando para essas comunidades, né? Então, realmente, esse é o verdadeiro espírito da extensão acadêmica, não é? Que nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão, e esse é o verdadeiro espírito, é a universidade poder dar a sua contrapartida, né, para as comunidades. E em troca também ganhar uma experiência. Muito, e realmente não é só clichê quando a gente diz que a gente ganha muito mais do que a gente leva, né, do que a gente doa quando a gente faz um trabalho voluntário. Professora, essa operação, ela foi chamada de Operação Forte dos Reis Magos. Por que esse nome? É que em Natal existe um grande forte, não é? Que foi o início da colonização, não é? Da história de Natal, foi nesse forte que é chamado Forte dos Reis Magos. Então, em toda a cidade de Natal, a gente vê também os Reis Magos, não é? E esse forte é um forte já bastante antigo, né? Ainda de 1800, mas ele é um ponto turístico, né? E que é bastante preservado. Então, através do Ministério da Defesa, né? Do governo federal, o nome foi escolhido e ficou a Operação Forte dos Reis Magos, que a gente pôde conhecer justamente com outros rondonistas, que a gente faz um passeio cultural, um passeio histórico, até para conhecer também um pouquinho mais aí da tradição do local. E a gente pôde então conhecer, tirar fotos e trazer também em vídeo esse local. Bom, essa foi a Operação então Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte. Em janeiro tem em Tocantins e a UPF deve participar mais uma vez? Já enviamos projetos, não é? Tanto do Conjunto A como também do Conjunto C. É claro que por ser uma operação regional, que eles chamam, tem uma preferência pelas universidades da região do Tocantins, do estado do Tocantins. Mas está aberto o edital para todo o país, não é? Não está aberto porque fechou ontem, não é? Para a gente enviar as propostas. E nós enviamos, não é? E é claro que a Universidade de Passo Fundo vai continuar nessa tradição de participar de praticamente todas as operações, não é? Porque realmente, nós temos muitos trabalhos de extensão, muitos projetos de extensão e a UPF, ela realmente se diferencia em razão disso, mas o Projeto Rondon é um dos maiores projetos de extensão de todo o país, não é? E é claro que a UPF não podia ficar de fora. Ana Cláudia, se puder participar de novo, não sei se é possível, você com certeza colocaria o seu nome lá? Queria muito. A gente sente falta, queria muito voltar lá e poder viver todas as coisas de novo lá. Qual é então a tua mensagem final, já que a gente está se encaminhando para o final do programa? Qual é a tua mensagem então para a gente encerrar? De que lá a gente tentou plantar sementes que elas vão crescer e que podem gerar frutos. E tudo que eu e todo mundo espera é que aquelas pessoas possam ter uma vida melhor. Por isso que a gente e que tantos outros foram para lá. Professora, para encerrar?
Na verdade, a mensagem, né, é um conselho que a gente deixa, na verdade, que os universitários, acadêmicos, não é, sempre que tiverem oportunidade, saiam das salas de aula, não é? Saiam dos muros da universidade e vão viver essa experiência da extensão. A pesquisa é fundamental, o ensino é fundamental, mas essa experiência da extensão, né? Quando a gente está junto às comunidades e que a gente recebe o retorno das comunidades, é que nos faz só não profissionais melhores, não é? Nos faz pessoas melhores, nos faz cidadãos melhores também, não é? Então, em toda oportunidade que tiverem para praticar a extensão, não só em projetos como o Rondon, né, mas são, né, vários, dezenas de projetos que existem aí, trabalhos voluntários também, que façam isso, porque é um grande crescimento, é uma experiência transformadora, Paula. Então, no programa de hoje nós falamos sobre o projeto Rondon, que aconteceu então no mês de julho lá no Rio Grande do Norte, contou então com a participação de alunos aqui da Universidade de Passo Fundo. E no programa de hoje eu recebi então a professora universitária Nádia Hartmann e também a aluna do curso de jornalismo Ana Cláudia Capelari. Mais uma vez, obrigada e uma ótima noite para vocês. Obrigada. Uma ótima noite a você também que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!